Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, queridezas. Bom dia. Por favor, me digam se estão me ouvindo e me vendo bem, se o som tá abafado. Esses últimos dias o som tava ruim no começo. Vão me dizendo se vocês estão me ouvindo bem. Pra gente já começar a nossa oração. Bom dia, Isa. Oi. Bom dia, Dani. Tá bem, Isadora? Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Bora rezar então. Ih, tá meio falhada aqui a minha... Tem tanto vento, né? Bora rezar então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não nos desprezeis em nossas súplicas, em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas. Obrigada, Senhor, pela vida que nós temos para amar, servir, trabalhar, rezar, jejuar no dia de hoje. Obrigada, Senhor, pelo dia que temos para confiar em Ti, Senhor, para ver os Teus pequenos milagres. Para viver, Senhor, carregando a nossa cruz no amor, no sacrifício, com a força do Teu Espírito. Obrigada, Senhor, por esse dia. Queremos pedir, Jesus, a Tua proteção, que os Teus santos anjos cerquem as nossas famílias de cuidados, acampem ao redor de cada um daqueles que nós amamos, trazendo a proteção, o livramento de todos os males e perigos físicos e espirituais. Livra-nos do mal, Senhor, nós te pedimos. Livra os nossos casamentos do mal, Senhor. Livra nossos filhos do mal, Senhor. Livra os nossos pais, irmãos, irmãs, Senhor. Livra-os do mal. Livra as nossas famílias, Senhor, das ciladas do demônio. Livra-os, Senhor. Livra-nos, Senhor, livra as nossas famílias de malefícios, Senhor, livra as nossas famílias da inveja, Senhor, de pessoas maldosas, de pessoas mal intencionadas, más amizades, más influências, Senhor, afasta de nós. Nós pedimos a proteção dos Teus santos anjos, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo também, Senhor, venha sobre nós nessa manhã, nos capacitando, Senhor, nos enchendo da Tua graça, nos enchendo de fervor espiritual, Senhor, aquecendo o nosso coração. Dá-nos, Senhor, visão, Senhor, dá-nos visão espiritual, escuta espiritual, Senhor, para vermos o Teu cuidado, Senhor, para escutarmos a Tua voz. Enche-nos, Senhor, dos dons do Teu Espírito. Enche-nos, Senhor, dos frutos do Teu Espírito, Senhor, que a gente possa frutificar, Senhor, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nas nossas relações. Pedimos, Senhor, que a Tua graça venha sobre as nossas casas, os nossos locais de trabalho, Senhor, as escolas e creches dos nossos filhos, Senhor, abençoa todos estes lugares. Envia anjos, Senhor, para nos proteger nos nossos deslocamentos, as estradas e ruas que vamos usar, Senhor, os meios de transporte que vamos utilizar, Senhor, nós pedimos a proteção dos Teus santos anjos, vindo em nosso socorro, nos livrando de todos os males e perigos, Senhor. Começamos o nosso dia consagrando toda a nossa vida a Ti, Senhor, clamando a proteção que vem de Ti, Senhor, que Tu olhe para nós de maneira favorável, Senhor, que Tu venha abençoar a nossa vida, Senhor. Pedimos que a nossa fé nessa manhã seja restaurada, Senhor. Restaura a nossa fé, restaura a nossa visão, restaura o nosso fervor com a força do Teu Espírito Santo. Que sejamos mulheres cheias da graça do Teu Espírito, Senhor, que o Teu Espírito Santo
nos conduza e nos sustente, Senhor. Nos dê força onde nós estamos fracas, Senhor. Nos dê visão onde nós estamos cegas, Senhor. Nos dê atitude onde nós estamos paralisadas, Senhor. Nos dê coragem onde nós estamos com medo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem nos capacitar. Vem Espírito Santo nos capacitar para cumprir os nossos trabalhos, os nossos serviços, a nossa missão, a nossa vocação, tudo aquilo que nós temos para fazer no dia de hoje. Cada pequena decisão, das pequenas às grandes coisas, nós pedimos, Espírito Santo, a tua unção, que tu envie as pessoas certas para cruzar conosco no dia de hoje, que cada troca de palavra, que cada conversa no dia de hoje, que tudo que nós vamos fazer seja guiado pela tua graça, Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Afasta de nós toda tentação. Dá-nos força naquelas tentações que o Senhor não vai afastar de nós, aquelas tentações que nós vamos viver no dia de hoje, nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas. Nós pedimos, Espírito Santo, vencer a nossa força, nos dá força para jejuar, nos dá força para fazer penitência, nos dá força para rezar, nos dá vontade de rezar, Espírito Santo. Vem em nosso socorro em toda a nossa preguiça, toda a nossa apatia, toda a nossa fraqueza espiritual, toda a preguiça de jejuar, toda a preguiça de ler a palavra, de rezar, todo o desânimo, todo o desencorajamento interior, toda a tentação que a gente tem vivido de desencorajamento. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Traz de volta o nosso fervor na oração pessoal, traz de volta o fervor na vivência dos sacramentos. Vem Espírito Santo, direciona Espírito Santo a nossa visão, nos traz novos entendimentos. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vou pegar a meditação da novena de hoje, tá, meninas? Hoje é o último dia da novena, né? E diz assim: eu faço milagres em proporção do pleno abandono a mim e de total desconfiança em vós. Quando vês que as coisas se complicam, diz: Jesus, resolve tu. E distrai-te, porque tua mente está perturbada. Para ti é difícil ver o mal. Confia em mim muitas vezes, distraindo-te de ti mesmo. Fazei assim todos, e vereis grandes, contínuos e silenciosos milagres. Juro-te pelo meu amor. Resolverei, garanto-vos. Ai, gente, muito lindo esse nono dia, né? Vamos de novo, vamos ler de novo. O que diz essa meditação? Eu faço milagres em proporção do pleno abandono a mim e de total desconfiança de vós. Olha só, essa meditação que o Padre traz para nós, né? Que Deus faz milagres em proporção do pleno abandono a Ele. Quanto mais nós nos abandonamos, desconfiamos de nós mesmos, entendemos que nós não vamos dar conta e nos abandonamos no Senhor, aí Ele pode entrar para fazer milagres. Quando vês que as coisas se complicam, diz: Jesus, resolve tu. Quando vês que as coisas se complicam, eu sei que tem umas gurias aqui que vão passar o dia, né, dizendo: Jesus, resolve tu, porque às vezes o dia tá muito complicado, né, gurias? As coisas foram se complicando. Qual é a orientação para nós que o Senhor nos traz, né? Quando vês que as coisas se complicam, diz: Jesus, resolve tu. E distrai-te, porque tua mente está perturbada, para ti é difícil ver o mal. Quantas vezes, gurias, e ontem falava isso na novena, né, que a gente fica meditando no problema, a gente fica com os olhos fixos no problema, a gente fica ali perscrutando, querendo saber cada pedaço, contemplando nossa própria dificuldade, né? E aqui, hoje, vem completar dizendo que é para distrair a nossa cabeça daquilo ali, porque pra gente é difícil olhar para aquela situação e a gente não vai resolver ela. Então é para confiar. Confia em mim muitas vezes, distraindo-te de ti mesmo.
Gurias, às vezes a gente quer explicação para coisa que não tem explicação, tá? Tem problemas, circunstâncias, coisas que nos acontecem que a gente não vai ter explicação e a gente fica procurando. Tá, mas por que é desse jeito? Mas por que comigo é assim? Mas para que aconteceu isso? E a gente fica procurando motivos e meditando naquele problema, meditando naquela situação. E aí, o que diz aqui nessa meditação que o Senhor traz para nós hoje? Olhar para Ele e distrair a nossa cabeça daquilo ali. Porque a gente não vai dar conta de resolver. Deixa para Ele resolver. Fazei assim todos, e vereis grandes, contínuos e silenciosos milagres. Gente, isso aqui, eu amei essa expressão, porque é assim na nossa vida. Fazei assim todos e vereis grandes, contínuos e silenciosos milagres. E eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei quando eu era bem jovem, eu lembrei que, lendo isso aqui, eu me lembrei disso, dos contínuos e silenciosos milagres de Deus, daqueles pequenos milagres que acontecem e que voltam o nosso olhar para Deus. Eu lembro que quando eu era moça, assim, jovem, eu tinha terminado o ensino médio e não tinha condições de estudar, de fazer faculdade, né? Não tinha nem minha mãe de pagar para mim. Então eu tinha que trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar com a minha prima, com a Xanda. E eu ganhava bem pouquinho, assim, sabe? Eu ganhava bem pouquinho, né? E daí também não tinha como estudar. E aí eu lembro que eu tinha muita vontade de fazer psicologia, né? Era uma vontade, era um sonho, eu queria tanto estudar, sabe? E não podia. Não tinha como. E aí eu lembro que eu tinha 19 anos, eu acho isso. Eu tinha uns 19 anos. E aí eu lembro que eu fui... que eu tava pensando nisso muito, assim, né? Pensando nisso. Eu tava muito chateada, tentando procurar meios. Eu já tava namorando com o João nessa época, o meu marido, né? E a gente pensava e não tinha jeito, não tinha como, né? Não tinha como fazer financiamento, enfim, não tinha como, né? E aí eu lembro que eu tava indo pra casa um dia almoçar, porque a gente ia de manhã, trabalhava, voltava em casa pra almoçar meio-dia e voltava de tarde pra trabalhar, né? E aí eu tava indo pra casa, assim, muito chateada. Eu posso já ter contado isso aqui, mas como tem bastante seguidora que nunca fez campanha, a primeira que tá fazendo vai escutar pela primeira vez essa história. E eu também conto bastante história, né, gurias? Cada vez eu conto uma. E aí, eu lembro que eu tava andando na rua, indo pra minha casa e muito chateada. Naquele dia eu tava muito chateada, com os olhos fixos naquilo ali, sabe? Pensando naquilo e muito chateada com Deus, assim. Pensando assim, cara, Deus, tu já me fez tantas promessas, Senhor, que nada ia me faltar, né? Eu vivi tantas coisas na minha vida contigo, sabe, Deus? De tanta provisão, a minha história, assim, a mãe, a forma como a mãe nos criou sempre foi uma forma, gurias, de muita confiança na divina providência, financeiramente mesmo, eu digo, sabe? Porque era mãe com 2 crianças pequenas. A mãe trabalhava fazendo faxina. Então, assim, a gente vivia muito da divina providência de verdade, assim, de Deus prover muito pelo trabalho da minha mãe. Às vezes a gente ganhar uma coisa, sabe? Quando a gente tinha uma necessidade, a mãe sempre dizia isso, né? Pede pro teu pai, que o teu pai é rico, né? É o pai do céu, né? Então, se a gente precisava de um tênis, se a gente precisava de qualquer coisa que fosse, a gente rezava e pedia para Deus. E Deus era muito providente. E Deus já tinha me feito tantas promessas, sabe? Então, naquele dia, eu tava tão chateada e dizendo, Senhor, sabe? Eu tava reclamando, assim, sabe? Eu fiquei reclamando. E eu lembro que eu tava indo pra casa. E aí, a alguns metros ainda um pouquinho longe da minha casa, eu olhei pra frente na estrada, na rua, né? E vi uma moça colocando um papelzinho na minha caixinha de correio da minha casa. Ela botou e continuou o caminho dela. E eu fiquei cuidando que ela não botou na casa dos outros, ela só botou na minha. Mas aquela moça não trabalhava no correio, eu achei engraçado. E ela continuou caminhando, sumiu rua fora e eu vim vindo. E cheguei em casa curiosa para ver o que era que ela tinha colocado na caixinha do correio. Sim, curiosa, né? Abri a caixinha do correio e era uma propaganda. Era uma propaganda de um
pet shop de banho para cachorro. Nunca esqueço o nome, Lavacão. Tem coisa que a sanguínea não esquece. Eu tenho esse panfletinho até hoje. E aí tava escrito ali assim, ó, toda a propaganda, né? Uma propaganda bem simples. Não tinha cachorro no meu pátio pra ela ter colocado, tá? Nos outros casos até tinha. Mas ela colocou justo no meu. E aí tinha toda a propaganda. E no finalzinho, embaixo na propaganda, tava escrito assim, ó. Salmo 36, tá? O Salmo 36 diz assim, no versículo 4 e 5. Põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração ele atenderá. Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e ele agirá. Vou ler de novo. Põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração ele atenderá. Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e ele agirá. Salmo 36, versículos 4 e 5. Pode ser uma coincidência? Óbvio que não. Óbvio que não foi uma coincidência. Era óbvio que Deus estava falando comigo e respondendo a minha angústia e dizendo para eu confiar nele. Gente empolgada do jeito que eu sou, sanguínea no último grau, sanguínea hemorrágica, eu fiquei enlouquecida com aquele panfletinho do Lavacão. Deus falou comigo, tanto que eu tenho panfletinho até hoje guardado. Deus falou comigo. Eu tinha certeza que Deus tinha falado comigo. Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E Deus vai me dar, e eu tava angustiada, eu tava reclamando, e Deus me deu a resposta. Então, o que eu tinha que fazer? Pôr as minhas delícias no Senhor. Então, colocar não só a confiança, mas a alegria do meu coração no Senhor, nele. Colocar as minhas alegrias, as minhas expectativas em Deus. E os desejos do meu coração ele vai atender. Então, eu tenho que estar com o meu coração nele. A minha expectativa, a minha alegria, tudo que eu tenho vem dele. Confiar nele, esperar nele e ele vai agir. Belezinha. Ok. Aí, eu não lembro quanto tempo passou, tá? Mas eu lembro que eu tive uma certeza absoluta no meu coração. E pra mim, gurias, aquilo foi um milagre silencioso, sabe? Foi um milagrinho, assim, sabe? Sabe aquele milagrinho? Vocês já viveram milagrinhos? Ontem a Ritinha partilhou comigo um milagrinho que ela recebeu. Um milagrinho que é um milagrão pra gente, né? Porque é uma resposta de Deus. São aquelas coisas que a gente tem certeza que é Deus que tá falando com a gente, que é Deus que tá nos guiando, né? Uma resposta divina, um olhar do céu, o Deus te dizendo eu tô atento, sabe? Em pequenas coisas, em coisas que para outras pessoas, de repente passaria batido, mas quando a gente tá falando com Deus, quando a gente tá relacionando com Deus, a gente sabe no íntimo do coração da gente, a gente tem certeza que Deus tá falando com a gente, né? E ali eu tive muita certeza que Deus estava falando comigo e que eu tinha que esperar nele. Então o que eu fiz? Continuei trabalhando, obviamente, fui fazer a minha parte. Vou continuar trabalhando e vou fazer o quê? Confiar em Deus, né? O que não tem remédio, remediado está por enquanto. O Senhor me disse que ele vai agir, que eu tenho que esperar nele, que eu tenho que confiar nele. Beleza. Corta para um tempo depois, tá? Não me lembro quanto tempo, porque daí também já pedi muito pra minha memória, né, gurias? E eu tô na casa da minha tia Terezinha, eu e a Daninha. Ô, Dani, tu tá aí? Não sei se a Dani vai lembrar desse dia. Eu e a Dani fomos pra casa da minha tia T e fomos lá rezar com ela num fim de tarde, assim, depois do trabalho. Eu lembro que eu fui lá na Tere, a Daninha tava lá, a gente foi lá tomar um café e rezar com a Tere. Tá aí, Daninha? E aí eu lembro com muito carinho desse dia, e eu vou contar pra vocês alguns detalhes disso, porque a gente tem que lembrar que Deus faz as coisas do jeito que Ele quer, sabe? E que não são, às vezes, gurias, grandes momentos, sabe? Mas é na simplicidade do dia a dia. Chegando em casa num dia, um panfletinho lá que Deus falou comigo, eu sei que Deus falou comigo, sabe? E aí naquele dia eu lembro... eu não sei se tu vai te lembrar, Dani, no quarto dos meninos ali, a Tere tinha recolhido roupa e tinha uma montanha de roupa. A Terezinha tinha os 2 guris pequenos, os 2 meninos dela pequenos ainda.
E tinha, né, quem tem filho pequeno sabe, né, uma montanha de roupa, assim, pra dobrar. E aí a gente entrou no quartinho e nós começamos a ajudar a Terezinha, eu e a Dani a dobrar aquela roupa roupa dos guris dela, do chão. Ajudamos ela a dobrar aquela roupa pra nós poder rezar. E por que eu tô falando esse detalhe? Porque na nossa vida, gurias, às vezes, as orações mais marcantes, mais poderosas, serão as mais simples. Serão as que a gente faz lavando uma louça, cozinhando uma comida, dando conta das crianças na nossa volta, né? Os atos de serviço, né, Dani? É verdade. É a minha linguagem de amor, né? E aí, dobrando uma montanha de roupa, quantas orações, meu Deus do céu, quantas orações eu fiz com as minhas primas, com as minhas tias, né? Com os meus filhos correndo na volta, com os filhos dela correndo na volta. Eu lembro uma vez que, um tempo assim, que eu e a Xanda, a gente se reunia para rezar, minha outra prima, que foi minha vizinha muitas vezes. E muitas vezes, é que a gente foi vizinha 2 vezes em lugares diferentes por bastante tempo, assim. E a gente tinha os nossos filhos bem pequenos, eram 4 crianças, assim. Meu Deus do céu, o meu filho pequeno valia por umas 5. E aí a gente rezava o rosário de tarde. A gente rezava o rosário, a gente fez um propósito uma vez de rezar o rosário pelos nossos filhos. E a gente ia com aquelas crianças correndo pela casa, fazendo, aloprando, e nós rezando. Dava uma comida para um, dava uma mamadeira para outro, catava um filho lá, corria para não sei o que, separava uma briga por causa de brinquedo, rezando o rosário. E quantas graças e promessas de Deus nós recebemos e alcançamos por não deixar de rezar, gurias, na simplicidade do dia a dia, nas coisas mais simples. O quanto uma oração que pode definir a nossa vida é feita dobrando uma montanha de roupa. O quanto Deus pode fazer na nossa vida com a gente lavando uma louça. Olha, o tanto de testemunho que eu tenho, que eu poderia contar e listar para vocês de coisas que Deus fez na minha vida, na minha história, interviu de forma marcante na minha história, aconteceram na simplicidade da minha casa, do meu cotidiano, fazendo as coisas. Às vezes num trajeto de viagem, que a gente está escutando uma pregação, que a gente está rezando um terço, um rosário, escutando uma música, escutando uma pregação. Todo lugar é lugar para Deus agir na nossa vida. Sabe que às vezes a gente fica empurrando Deus para o domingo na missa. A gente fica empurrando Deus para o dia do grupo de oração. A gente fica empurrando Deus para um retiro. Para quando eu parar e ter o meu momento de oração pessoal. É maravilhoso ter um momento de oração pessoal, mas por um bom período da minha vida, e eu já falei isso inclusive nessa campanha, a minha oração pessoal era pouca, mas a minha oração trabalhando, fazendo as coisas no dia a dia, era grande. Eu lembro de uma vez que eu tava no tanque esfregando as meias dos meus filhos lá, o Isaac, hoje em dia o Isaac só usa meia preta e cinza escura. Na época eu tinha a ilusão da meia branca, e eu tava lá esfregando a meia branca no coisa, falando ali com Deus e pensando o quanto que eu queria estar fazendo outra coisa, rezando de outro jeito. E Deus falou: minha filha, eu falo contigo é aqui. A minha vontade e a minha comunicação acontece contigo aqui. A santificação da tua alma acontece aqui, esfregando a meia branca do teu filho. É aqui que eu quero que tu esteja hoje. É aqui onde tu tá, é aqui onde eu vou fazer. A gente fica, sabe, gurias, idealizando momentos que Deus vai falar, que Deus vai fazer. É agora, criatura. É no básico. Fecha o parênteses. Estávamos eu, Terezinha e Daniela dobrando montanha de roupa da Terezinha. Estávamos ali dobrando, terminamos de dobrar aquelas roupas. Vamos rezar. Vamos rezar. E aí a gente começou a fazer uma oração, né? Empolgadíssimas, gurias. Vocês vão pensar que as mulheres da minha família são tudo beata. E olha, metade pelo menos é mesmo, né? A gente gosta de rezar mesmo, né? Porque rezar resolve. E aí a gente estava ali rezando e Deus começou a falar umas coisas super profundas, assim, das nossas famílias, coisas familiares, assim. Da minha família, não lembro, Dani, se contigo também foi sobre a tua família, mas eu lembro que foi sobre a minha família, assim, Deus me mostrou uma coisa muito específica de uma ação do mal lá na vida dos meus pais, na minha vida, e a gente rezou e teve uma libertação muito grande. A gente rezou ali umas pelas outras, clamamos a graça de Deus. Não lembro se a gente rezou um terço, um rosário, eu lembro desse momento de oração.
E aí, eu lembro que quando a gente estava terminando a oração, Deus falou claramente assim comigo: até quinta-feira eu vou te dar a tua faculdade. Até quinta-feira eu vou te dar a tua faculdade, assim. E eu falei, eu disse, Terezinha, Daniela, Deus me falou que até quinta-feira vai me dar minha faculdade. A Dani, bem cheia de fé, disse amém, emocionada. A Terezinha, né, ali mais velha, né, responsável ali na situação, né, quis dizer, olha, Jéssica, pode ser que, né, que calma aí, né, ela foi numa palavra, só que eu tava, Deus me disse, cara, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus me disse que vai fazer. A oração nem tinha sido por isso, entendeu? Mas eu senti isso no meu coração. E aí, né, foi muito engraçado que a Tere ficou até nervosa com aquela palavra de ciência, assim, né, que veio tão clara no meu coração, assim, que Deus ia me dar aquilo ali. E aí, ela tentou, assim, me dissuadir para que mesmo se não acontecesse, eu continuasse crendo, tudo, né. E beleza. Mas eu saí dali muito cheia de fé. E aí, eu não lembro que dia da semana era, gurias, mas eu lembro, não sei se era um sábado, uma segunda, mas eu sei que na minha cabeça tava até quinta-feira. E aí eu fiquei assim, ó, de onde virá? Virá do Senhor. Eu tava ainda acreditando na palavra do Salmo 36, né? Põe tuas delícias no Senhor, os desejos do teu coração ele atenderá. Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele, ele agirá. Ok, estou caminhando nesta palavra. Estou vivendo debaixo da unção dessa palavra. Essa palavra é meu guia. E aí, eu lembro que naquela semana, né, quando chegou justo na quinta-feira, eu tava assim, né, naquela expectativa que Deus vai fazer. E quando chegou na quinta-feira de manhã, o meu patrão me chamou na sala dele. Ele me chamou e disse assim, fecha a porta. Daí eu pensei, mandou fechar a porta. Hoje é quinta-feira, vai me mandar pra rua? Meu Deus. Tu disse que ia me dar minha faculdade até quinta-feira, agora eu vou pra rua, vou perder o emprego? Ele com uma cara muito séria, muito séria. Muito sério, assim. Quero falar contigo uma coisa. Teu, meu Deus. Aí ele disse assim, e olha só, eu super católica, né? E o meu patrão bem evangélico. E ele disse assim, ontem à noite eu tava na célula lá da minha igreja, eu tava orando, e Deus falou comigo. E Deus disse assim pra mim, amanhã chama a Jéssica e dá pra ela a faculdade dela. Vê qual é a faculdade que ela quer fazer e ajuda ela a fazer a faculdade dela. Então, Jéssica, eu quero te perguntar o que tu precisa pra fazer a tua faculdade. Gurias, juro pra vocês que isso aconteceu na quinta-feira. Fiquei chocada, passada. E aí ele disse, qual curso tu quer fazer? Ele até muitas vezes tentou me dissuadir de fazer psicologia, né? Ele queria que eu fizesse outra coisa. E aí, ele era um homem, assim, muito ativo, assim, de fazer a coisa na hora. Ele fazia acontecer, sabe? Passou a mão no telefone. Vamos ligar pra lá e vamos descobrir. Ligou pra lá, descobriu quanto que era o curso, quantas cadeiras que eu tinha que fazer minimamente, né, por semana, quando que tinha vestibular, como é que era pra eu fazer. E aí, ele era, né, Dani, muito assim, né, ele resolvia na hora as coisas. E aí, ele já viu tudo e começou a calcular, como que tu vai? Deu, não, acho que eu tenho que ver uma Topic, alguma coisa que me leve, né, porque era em Torres, eu moro em Capão, então descobre quanto custa. Eu lembro que a Xanda descobriu pra mim, a minha prima que trabalhava comigo, quanto que custava. E aí ele botou tudo na ponta do lápis. Ele disse, tu vai ter que comprar material, com certeza, um xerox. Tu vai ter que comer, tu ainda tem que viver. E ele foi lá e calculou. E gurias, assim, naquele momento, eu acho que ele triplicou ali o que eu ganhava. Porque era muito impossível, né? E ele fez aquilo ali. E disse, então tá. Tu vai fazer o vestibular, e a partir de lá, então, eu começo a te pagar isso aqui pra pagar a tua faculdade, porque Deus me disse que era pra eu fazer isso. E, cara, não tem como uma coisa dessa não marcar a vida da gente, né? Pra mim, marcou a minha vida. Por quê? Porque Deus é fiel. E Ele cumpre. E se Ele manda a gente confiar,
é porque ele sabe o que ele tá fazendo. Quem sabe lá tudo que eu vivi não era para poder chegar aqui e dizer para vocês hoje, gurias, Deus fala com a gente no panfleto do lavacão. E Deus às vezes toca o coração de um patrão que é crente para realizar uma promessa na vida da gente. Deus faz o que ele quiser. Deus faz do jeito que ele quer. Quando ele quer. Pelos meios que ele quiser. Nunca em nenhum momento pôde passar pela minha cabeça. Gurias, nunca passou pela minha cabeça que aquilo podia acontecer. Vocês têm noção quão forte é alguém chegar para ti, um patrão chegar para ti e dizer, Deus me disse para eu te dar isso? Não era uma coisa que eu ficava falando para ele, que eu ficava pedindo, tá louco. Ainda mais no começo dos primeiros anos que eu trabalhava ali, eu estava recém começando a trabalhar com ele, depois eu trabalhei com ele muito tempo, eu já tinha mais intimidade para conversar as coisas com ele, mas lá no comecinho não tinha. E Deus honrou, Deus foi lá e deu. E eu quero falar para ti hoje, confia, eu não sei qual é a tua situação. Com certeza, essa é uma situação muito específica, né, gurias? Mas assim, qual é a situação que você está esperando de Deus? É uma intervenção profissional? É uma intervenção familiar? É a conversão de alguém? É uma cura? Você precisa, de repente, de um tratamento? De uma cirurgia? Você precisa pagar uma conta? Você precisa estudar? Você precisa pagar alguma coisa para um filho seu? Eu não sei qual é a realidade do que tu tá vivendo. Tô rezando pela restauração do meu casamento. Não importa a situação. Não tem situação que diante de Deus seja mais difícil. Ele é Deus, ele pode tudo. E nesse último dia da novena do ato de abandono, que o Senhor me lembrou, quando eu li hoje a meditação da novena, na hora me lembrei disso que aconteceu, sabe? E uma coisa também, gurias, é que Deus age de oração em oração, sabe? De oração em oração. Não tem como a gente ser sustentada, sabe? Longe do pão da Eucaristia, longe do pão da palavra, de oração em oração. É colocar as nossas delícias no Senhor, as nossas expectativas, a nossa alegria em Deus. Mesmo quando a gente não está vivendo ainda aquele milagre que a gente espera, mesmo quando aquela graça que a gente espera está tão longe, e não ter perspectiva de mudança. Olha só, na situação que eu estou falando específico, o que me cabia fazer era confiar e trabalhar. Confiava e trabalhava. Esperava no Senhor. Ali eu não tinha naquele momento outro meio. Naquele momento não tinha. Deus podia ter movido para eu ir para outro emprego, Deus podia ter movido de várias formas. Mas ele quis, naquele momento, demonstrar na minha vida, sou eu que faço. Ninguém vai roubar minha glória, como ele fala no livro de Isaías, né? A ninguém cederei a minha glória. Ele foi lá e fez e disse, fui eu que fiz. Cara, mandar um patrão te olhar e dizer, Deus me mandou te dar, se isso não é milagre, um milagre diferente. Mas é um milagre, para mim é um milagre, eu sempre vou cuidar como um milagre. E sabe, esses milagres contínuos, Deus te dá uma direção, uma resposta, te agarra naquela resposta, te agarra naquela palavra, te agarra nessa palavra que eu tô trazendo para ti hoje. Põe tua expectativa em Deus. Gurias, a nossa expectativa não tá no nosso marido. A nossa expectativa não tá num patrão. A nossa expectativa não tá em fechar um negócio. A nossa expectativa não tá em cima dos filhos ou da realização das coisas que a gente idealiza nos nossos filhos. A nossa expectativa precisa estar no Senhor Jesus. Só Ele pode. No nosso papel é o quê? Trabalhar, jejuar, fazer penitência, rezar, ser fiel nos sacramentos para o nosso sustento. Focar, sabe, em ter esse relacionamento com Deus. Essa relação a gente não conhece. Ou pelo menos não deveria confiar em quem a gente não conhece. Se eu não conheço a Deus, se eu não conheço o Senhor, fica difícil acreditar que Ele vai agir, que eu posso esperar nele. Quanto mais orações eu faço, quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais eu olho para a palavra, mais isso me sustenta. E novamente eu vou dizer para vocês, gurias, não é uma oração idealizada. Vai ter de repente um momento da tua vida, teve momentos de repente da tua vida que tu teve uma qualidade, um tempo de oração maior, talvez não seja a tua realidade hoje, vai ser daqui a um tempo.
Ou você tem esse... Não importa. O que importa é no momento de vida que a gente tá, a gente dá o nosso melhor pro Senhor. Às vezes o nosso melhor pro Senhor vai ser lavando uma louça. Aquele momento vai ser o momento que eu tenho. Tu conhece o teu tempo. Agora, sabe, eu lembro que nessa época, durante muitos anos, eu já falei isso, durante muitos anos da minha vida, na frente da minha pia, nos azulejos da frente da minha pia, tinham várias orações pregadas, né? Então eu tinha oração contra o malefício ali, eu tinha o terço da Virgem Poderosa. Ai, Jesus, tudo na frente da minha pia. Porque enquanto eu tava lavando a louça, limpando a minha cozinha, cozinhando, a oração tava na minha frente, eu tava ali rezando. A palavra tava ali, às vezes eu pegava uma folha de ofício, escrevia, fazia bilhetinho, colocava na frente da minha pia, no lugar na cozinha, o lugar que eu mais passava tempo. Então ali tava a oração na frente, sabe? Dá o nosso melhor, né? Andar no Senhor do jeito que a gente dá conta hoje, né? Às vezes entre uma mamada e outra, né? As gurias que estão amamentando, às vezes a gente tá tão cansada, e a gente quer esperar para fazer aquela oração. Minha filha, te atira em Deus do jeito que tu tá, onde tu tá, na condição que tu tá. Se tu pode dar mais e melhor, dá mais e melhor. Se tu não dá conta hoje no teu estado de vida, dá o que tu tem. Mas te abandona no Senhor, espera nele, conhece ele, vai conhecer ele na palavra, vai ter momentos de intimidade com esse Senhor, para que eu consiga acreditar que posso confiar. E aí, quanto mais eu olho para ele, mais fecho os olhos para mim mesma. Olhe para ele. Tiro os olhos dos problemas. Olhe para ele. Olho para a palavra dele. Vou escutar às vezes uma pregação. Vou me manter. Porque sabe, gurias, é uma coisa de manter o nosso olhar na palavra do Senhor. Quanto mais eu faço isso, mais eu vou confiando, mais eu vou conhecendo a ele, mais eu vou entendendo que posso confiar. Não é entender... por que eu tô passando isso? Não é entender ou questionar a Deus ou esperar de Deus uma resposta, às vezes, que resolva todas as coisas, mas é estar nele e entender que nele eu posso confiar. Apesar da minha história, apesar da minha circunstância, tudo aqui, gurias, tudo é instável. Deus é estável, Deus é fiel e ele não decepciona. Tu não precisa ter medo de confiar nele. Confia nele, confia. Tem uma palavra que diz assim, né? Um salmo, se eu não me engano, que diz assim: ó povo, confia nele de uma vez por todas. Não lembro se é um salmo, se é Isaías, eu não me lembro. Vou procurar essa palavra, mas ó povo, confia nele de uma vez por todas. Gurias, é a vez da gente confiar no Senhor. Chegou o tempo da gente confiar. Confiar que ele pode fazer com pequenos ou grandes, contínuos, silenciosos milagres. Às vezes os milagres silenciosos eles acontecem dentro da nossa alma, no abandono a Deus, no abandono, no confiar. Eu não posso, meu braço não alcança, de repente a minha voz não alcança, o meu conselho não alcança, o meu pedido àquelas pessoas não alcança, mas a mão do Senhor alcança. E sabe, gurias, para encerrar e a gente rezar, quanto mais a gente reza e confia no Senhor, mais tranquila a gente fica, porque a gente sabe que a resolução da situação não depende da gente, sabe? Não depende de mim resolver. Tá na mão do Senhor e ele vai resolver da melhor forma. Ele vai resolver do melhor jeito. Depende dele, vai ser no tempo dele. E a gente entregando para o Senhor, a gente consegue também descansar. Quantas vezes a gente está cansada, agitada, porque a gente acha que a gente tem que resolver. Tem coisas e momentos que não tem. E nesse tempo de espera, que a gente se abandona nele, ele vai mexendo na gente, vai curando a gente, vai transformando as coisas no nosso interior, vai nos ensinando a conviver, vai colocando o nosso foco nas coisas que tem que estar. Às vezes a gente tá com foco, gurias, tão nas situações e nos problemas que a gente esquece de colocar o foco na nossa vocação, nas coisas que a gente tá fazendo, aquilo que eu falei já várias vezes nessa campanha de São José Maria Escrivá, né? Cumpre o dever de cada momento, né? Faz o que deves estar no que fazes. Às vezes a nossa cabeça tá lá longe,
A gente está deixando, às vezes, de educar o filho, de amar o filho, de dar atenção para uma situação que está no concreto do nosso dia a dia, para ficar pensando em coisas que a gente não vai poder resolver enquanto a nossa vida está passando e a gente não está fazendo o que a gente deve. Amém? Vamos rezar então? Vamos rezar a oração da novena. Quem se abandona a Deus age divinamente. Ó Jesus, abandono-me a ti, resolve tu. 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 Amém. Encerramos a nossa novena com essa palavra maravilhosa. Pega essa palavra, anota no teu celular, põe essa palavra escrito de bilhetinho em algum lugar. Põe tuas delícias no Senhor e os desejos do teu coração Ele atenderá. Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e Ele agirá. Amém. Salmo 36, 4 e 5. Vamos rezar então pelas nossas intenções. Lembrando que amanhã a gente encerra o jejum, né, gurias? Amanhã é o último dia de jejum e penitência, né? E é a última live dessa campanha de oração. Hoje foi o último dia da novena, amanhã é a última live dos 21 dias de jejum. E nós queremos mais uma vez entregar ao Senhor, então, os nossos trabalhos deste dia, as nossas orações e o nosso jejum, penitência, em favor de todas as intenções desse jejum, em favor de todas as pessoas que estão rezando esse jejum, esses 21 dias de jejum conosco, apresentando aqui cada uma delas que o Senhor conhece. Nós nos unimos em oração, pedindo pelas mãos da Virgem Maria, pela intercessão também de São José, por todas as intenções particulares de cada um, a lista de intenção de cada um, as intenções que cada um traz no coração, nós queremos apresentar nesse momento ao Senhor, confiando nele, esperando dele. Nós entregamos todo o estado do Rio Grande do Sul, todas as cidades que foram atingidas pelas enchentes, deslizamentos, por aqueles que ainda precisam de socorro, de água, de alimento, de luz, de medicamentos, de comida, de roupas. Pelos que estão alojados em abrigos, clamamos a proteção de Deus por estes abrigos, que o Senhor envie anjos para proteger as famílias, para proteger as pessoas dentro destes abrigos, afastando as pessoas mal intencionadas de toda a opressão do inimigo, trazendo consolo para o coração dessas pessoas, trazendo ordem, a graça dele para quem está dentro de alojamentos e abrigos. Entregamos todos os desaparecidos, seus familiares, as equipes de busca, clamando a graça de Deus por toda essa situação, toda a angústia dessa situação. Por todos aqueles que perderam as suas casas, seus comércios, suas plantações, seus animais. Pelos desalojados que estão em casas de amigos e familiares. Nós pedimos por essas pessoas que não têm para onde ir, que não têm previsão de voltar para casa. A família que está recebendo, os amigos que estão recebendo, toda a dinâmica familiar, todas as situações que acontecem dentro de uma situação tão grave como essa. Nós clamamos o socorro de Deus por essas famílias, por todos aqueles que perderam seus familiares e amigos, pelas almas dessas pessoas, destes falecidos. Pedimos por todos os enfermos, todas as pessoas doentes que precisam de consultas médicas, que precisam de cirurgias, de tratamento, de remédios e não estão tendo acesso a tudo isso. Pedimos o socorro de Deus, pedimos pelas gestantes que perderam tudo, pedimos por todos os voluntários que estão ajudando todas as pessoas envolvidas em fazer o bem, em servir,
estes desabrigados, em servir, cuidando também dos animais. Nós pedimos a graça de Deus, a força, o socorro de Deus por essas pessoas. Pedimos a proteção de Deus por todas as crianças dentro dos abrigos, dos alojamentos, as crianças na casa de parentes, de familiares, de amigos. Nós pedimos que o Senhor envie anjos para cercar essas crianças de cuidado e proteção, de consolo também, trazendo a cura para o coração dessas crianças, de todo o trauma, e protegendo essas crianças emocionalmente, psiquicamente e fisicamente, afastando delas todo o perigo, afastando delas todas as pessoas mal intencionadas. Entregamos e clamamos também pela reconstrução das cidades, estradas e pontes do nosso estado, pela restauração emocional de todas as pessoas que foram atingidas e dos voluntários. Pedimos que o Senhor livre o nosso estado de mais chuvas fortes, tempestades, ventos fortes, inundações e deslizamentos, que a misericórdia de Deus afaste todo este mal do nosso estado. Clamamos também pela reconstrução econômica do Rio Grande do Sul, por todo o impacto econômico que essa tragédia gerou e tem gerado e ainda vai gerar. Todas as pessoas que perderam tudo, que perderam a sua subsistência, todo o impacto econômico, nós clamamos a misericórdia de Deus pela reconstrução econômica do nosso estado. E entregamos também todas as intenções pessoais, a começar pelas nossas famílias, os nossos casamentos, os nossos filhos. Pedimos a graça, o socorro, o milagre de Deus, a intervenção do Senhor sobre as nossas famílias. Que sejamos livres de todos os males e perigos físicos e espirituais, que o Senhor afaste dos nossos casamentos os males do adultério, do divórcio. Pedimos a libertação de todos os vícios também dentro das nossas famílias. Clamamos a graça, o socorro de Deus, que Deus intervenha nas nossas famílias, na nossa história familiar, e declaramos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas famílias. Pedimos pela nossa conversão pessoal, pela nossa restauração, cura interior, libertação pessoal. Pedimos por todos aqueles que nós amamos, que necessitam de conversão, de cura, de libertação. Pedimos por todos os perdidos, que ninguém reza por eles, as pessoas que não têm ninguém que interceda, os pecadores que estão no erro. Nós clamamos por essas pessoas, oferecemos a nossa oração pela salvação dessas almas. Pedimos pelas nossas finanças, pelo nosso trabalho, pela vida profissional de cada um, por todas as necessidades na vida profissional. Clamamos a intervenção divina, a graça de Deus nessa área da nossa vida. Pedimos por todos aqueles que nós estamos intercedendo pela vida profissional. Entregamos todas as intenções pessoais enviadas também, os pedidos de livramentos de vícios, as tentantes, as gestantes, os casais na fila de adoção, por todas as intenções do grupo de Santa Giana, todas as intenções do grupo Rezar Resolve. Entregamos também o nosso jejum, a nossa oração, os trabalhos do dia de hoje por todos os enfermos, clamando de Deus a cura física, emocional, psíquica de todos estes enfermos. Nós clamamos a intervenção de Deus, seja por tratamentos, por cirurgias, por consultas médicas, por diagnósticos claros, pela condução dos tratamentos. Nós pedimos por todos os enfermos e suas famílias, por aquelas pessoas acamadas e seus cuidadores, que Deus traga graça do fortalecimento emocional e físico, a restauração emocional e física, mental, para os cuidadores de pessoas acamadas. Pedimos a graça de Deus em especial pelas crianças doentes, por suas famílias. Eu quero entregar aqui o Mateus Costa Filho, de 10 meses, o Vicente, de 8 meses, que está internado e espera um transplante de coração, o Benjamin, de 9 anos, com leucemia, o Gabriel, de 6 anos, com diabetes, a Maria Clara, de 8 anos, internada em estado grave com dengue, o Bernardo, recém-nascido, que necessita de cirurgia cardíaca. Nós entregamos essas crianças e seus familiares, entregamos cada um dos nomes que estão aqui anotados. Pedimos pela cura do Marcos, que tem problema renal,
A Laura reza com a gente pelo marido dela, sempre pedindo a cura dele, nós clamamos por ele. Entregamos aqui cada pessoa, cada situação de impossível que nós temos aqui, clamando a cura, a restauração. Entregamos também todos os idosos. Ontem alguém colocou essa intenção. É uma intenção que a gente não estava rezando diretamente, mas como me toca o coração quando a gente vê os idosos aqui no Rio Grande do Sul, assim, né, que perderam tudo, que trabalham. Nós queremos entregar ao Senhor esses idosos que passaram a vida trabalhando e perderam tudo, perderam suas casas, suas terras, aqueles que estão alojados em abrigos, que estão doentes, que precisam de auxílio, que precisam de ajuda, que precisam de cuidados. Tantos dormindo em lugares frios, insalubres. Nós clamamos a graça de Deus sobre cada um destes idosos e pedimos, por fim, por todos os sacerdotes e seminaristas. Entregamos ao Senhor cada um destes nomes que nós temos aqui, cada um destes sacerdotes, cada realidade que eles vivem no seu coração, na sua mente, na sua formação, nas suas paróquias. Nós clamamos por eles a graça que cada um precisa, da cura física, da cura espiritual, da cura emocional, aquilo que cada um necessita resolver no dia de hoje, aqueles que precisam tomar decisões. Clamamos que Deus livre estes sacerdotes e seminaristas de toda tentação do mal, de toda opressão demoníaca. Oferecemos a nossa oração por estes homens. Pedimos que a Virgem Maria estenda seu manto sobre cada um destes sacerdotes e seminaristas, trazendo a proteção que eles necessitam. Entregamos todas as nossas intenções ao Senhor pelas mãos da Virgem Maria. Pedimos que Nossa Senhora recolha as nossas orações e leve ao Senhor Jesus orando por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Gurias, 2 dias ainda do nosso propósito. Quero falar uma coisa para vocês. No link da minha bio, tá? Não tem mais e-books. Lá no link da minha bio agora tem o meu site, tá? Que é bem simples, mas que tem informações de agendamento, de aconselhamento e terapia comigo, tá? Quem tiver interesse de agendar uma sessão para ver como é que funciona, de aconselhamento, de direcionamento, ou mesmo fazer uma terapia por um tempo mais prolongado comigo, tá ali no link da minha bio. Eu sei que algumas meninas me perguntaram isso. Ontem eu passei procurando no meu WhatsApp algumas pessoas que tinham me pedido e eu não encontrei. Quem eu encontrei, eu mandei, tá? Porque eu tava para abrir a minha agenda desde o início do ano e não tinha conseguido. Agora eu consegui. Então, quem quiser, pode ir lá no link da minha bio aqui no Instagram, que tem ali as informações. Tá bom, gurias? Aquelas que me pediram e eu não encontrei, me perdoem, tá? Coloquem ali, tem um número de WhatsApp também para falar ali sobre as consultas e agendamentos, tá bom? Deus abençoe, gurias, compartilhem a live. Um ótimo dia e até amanhã às 7.